meus anjos! Vamos trabalhar agora a correção da atividade 6 e 7 do quarto banco de atividades da prefeitura, tá bom? Então, olha aqui, vocês já demos um tempo para vocês responderem e agora nós vamos fazer as correções com as devidas explicações, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai trabalhar agora medidas de comprimento, tá? Então, eu tenho aqui, para vocês observarem essa imagem, né? De um menino de moto que está dizendo que acha que faltam 20 quilômetros para terminar a viagem. E aqui um rapaz medindo a altura da porta. A porta tem 2 metros e 10 centímetros de altura, estão vendo? Aí tá dizendo aqui que o quilômetro, metro, centímetro e o milímetro são unidades padronizadas de medida de comprimento. Aí a gente tem essa aqui, que a gente tinha lá na sala, lembra? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vale a mesma coisa, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 metro são 100 centímetros e 1 centímetro, 10 milímetros. Então, se eu pegar a régua aqui, ó, eu vou ver cada centímetro da régua, aqui tem 10 milímetros. Eu preciso de 100 centímetros, a régua, essa aqui tem 30. Eu preciso de 100 centímetros para ter 1 metro e de 1000 metros para 1 quilômetro, ok? Lembraram disso? Agora vamos lá. Vamos aqui, ó. Relacione as unidades de medida e complete as frases. Sofia passeou de bicicleta pela Avenida Aurora, percorrendo 5 km e 700 metros. Ela percorreu, eu quero que transforme tudo isso em metros, olha. Se ela percorreu 5 quilômetros, 5 quilômetros a gente não viu aqui que cada quilômetro não são 1000 metros? 5 quilômetros, então 5.000 metros, mais os 700 metros que tem aqui, ela percorreu 5.700 metros, ok? Agora no B. Pedro também passeou de bicicleta pela Avenida Aurora. Ele percorreu 7.000 metros ou quantos quilômetros? 7.000 metros. Quantos quilômetros vai dar? 1.000 metros, 1 quilômetro. 7.000 metros são 7 quilômetros. O comprimento do quarto da Renata é de 3,5 metros. Essa medida corresponde a... Agora eu quero saber quantos centímetros. Olha, 3 metros. 1 metro são quantos centímetros? Vamos lembrar lá? Ó, 1 metro, 100 centímetros. Se ela tem aqui 3, são 300 centímetros. E meio? Quanto que é meio metro? 1 metro não são 100 centímetros? Quanto é meio? Metade de 100? 50, né? 50 metros. Então, essa medida equivale a 300 mais 50, 350 metros. E o D. Rodrigo riscou no caderno uma linha vermelha de 8 centímetros de comprimento. Essa linha tem, eu quero saber quantos milímetros, ó. 8 centímetros, vamos olhar lá? 1 centímetro são 10 milímetros. Então, 8 centímetros serão 80 milímetros de comprimento. Tudo bem? Agora vamos lá, o terceiro. A altura de uma girafa adulta é de aproximadamente. Aqui eu tenho que optar se são 5 centímetros, 5 metros ou 5 quilômetros. Qual seria a altura de uma girafa? 5 centímetros? Ok, 5 centímetros? Impossível, né? Não dá. 5 metros ou 5 quilômetros? O que está mais adequado? 5 metros. Então, a gente põe aqui 5 metros. O comprimento de uma formiga é de aproximadamente 25 milímetros, 25 centímetros ou 25 metros? 25 milímetros, ó, seria o quê? 2,5 centímetros, certo? 10, 20, 25. Eu posso ter uma formiga desse comprimento? Posso, né? Agora, de 25 centímetros, isso daqui, ó, difícil, né?
Então, 25 milímetros. A abreviação de milímetro é mm, ok? Aqui estão as abreviações, né? Então, ó, km para quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Agora vamos para a questão 4, né, dessa mesma atividade. Pedro está jogando no computador. Nesse jogo ele deve descobrir o comprimento do salto de cada grilo. Usando a marca de 1 centímetro, faça uma estimativa de quantos centímetros cada grilo saltou. Anote a sua estimativa no quadro a seguir. Então, aqui tem um quadro e os grilos pulando aqui. Né? Aqui estão os grilos pulando, aqui está o quadro. O que eu quero saber? A estimativa. Estimativa é sem medir. Quantos centímetros mais ou menos vocês acham que tem o grilo A, o B, o C? Isso aqui, ó. Quantos centímetros equivale? Então, aqui eu não vou marcar nada, porque a estimativa é de cada um. Você vai imaginar quanto você acha. E aí, se você imaginou, não tem certo ou errado. Tem, você está próximo, né? Tem uma proximidade dessa medida ou não. Agora, use uma régua para conferir o comprimento do salto. E aí a gente vai completar esse quadro. Então, quando eu for medir o comprimento, presta atenção. Aqui embaixo, ó, seria o 0, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui tem um roxinho aqui, ó, medindo aqui 1 centímetro, tá vendo? Se eu colocar minha régua aqui, presta atenção que eu tenho que colocar a régua na marca do 0 e não na ponta da régua. Tem gente que a hora que vai medir faz isso aqui, ó. Aqui eu tenho um espaço antes de chegar no 0. Esse espaço tem mais ou menos meio centímetro. Vai dar diferença na hora de calcular. Então, eu tenho que pôr, quando eu vou medir qualquer coisa, eu tenho que ver se tá no 0, a marca do 0. E aí, cheguei aqui, ó, ponho pertinho, vejo quanto tem isso aqui, ó, 6 centímetros. Então, o grilo A foi 6 centímetros. O grilo B, a mesma coisa, ponho lá no 0 e vou até 7 centímetros. Já marquei aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com todos, agora com o C, lembra sempre de colocar o 0 aqui, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com o C, com o D, com o E e com o F. Vamos ver como vai ficar nosso cálculo, a nossa medida? Olha lá como ficou. Então, eu completei aqui, né? Com 6, 7, 5, 8, 9 e 2 centímetros. Daí, você vai comparar com a sua estimativa. Será que ficou muito longe do 6 ou mais próximo? Quanto mais próximo, melhor você tá de estimativa, né? Tem uma noção do quantos centímetros tem, tá bom? Agora, o 5 aqui embaixo, a gente vai, ó. Use uma régua para medir os lados de cada figura geométrica. Escreva as medidas em centímetro. Então, da mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu vou ter que prestar bem atenção aqui, ó, e pôr o 0 aqui na pontinha e ver até que número vai. Então, ó, do 0 foi até 4 centímetros. Se aqui mediu 4 centímetros, eu preciso medir esse lado de baixo? Tá vendo que tá igualzinho? Não preciso nem medir. Posso até colocar aqui, ó, para confirmar. 4 centímetros. E aqui do lado, 2 centímetros. 2 centímetros aqui também. E aqui, será que esse lado tem mesma medida desse aqui? Não, né? Então, eu vou ver aqui, ó, 2 centímetros. Aqui, 5 centímetros, estão vendo? Agora aqui, ó, eu vou ver, ponho lá numa ponta, posso medir ou assim, ó, pôr o 0 aqui, ou se vocês preferirem, eu também posso pôr o 0 aqui, ó, tá? Isso dá na mesma, mas o que importa é que eu tenho que pôr o 0 numa pontinha da figura e ver até onde ele vai, tá vendo? Ó, o 0 até o 2. Então, aqui, 3 centímetros. E aqui do outro lado, quer ver que é a mesma coisa? Tá vendo que a reta tá
com o mesmo comprimento da outra, 3 centímetros também, tá bom? Meça a sua altura e registre aqui no espaço abaixo. Agora, nós vamos fazer a atividade 7, medindo o contorno. Então, eu tenho uma historinha aqui, um problema que vocês podem grifar as informações importantes. Eu grifei que o Felipe, né, foi assistir ao treino e antes do início do jogo os atletas se aqueceram dando voltas completas ao redor do campo. Então, uma volta inteira ao redor do campo. E aí você tem que observar as medidas do campo e completar aqui quantos metros os jogadores percorreram ao dar uma volta completa ao redor do campo. Então, olha aqui, preste bastante atenção. Muita gente soma essa medida com essa aqui. Então, aqui tem 90 metros, soma 90 com 45. Só que aí ele só vai andar esse lado e esse. Ele tem que dar a volta completa. Aqui também e aqui também. Se aqui tem 90, quanto vai ter aqui? 90 também. Se aqui tem 45, quanto vai ter aqui? 45 também. 45 mais 45 vai dar 90. Então, aqui, ó, são 3 vezes o 90. Aqui, os dois, que vai dar 90, mais aqui. 90 mais 90 mais 90. Quanto dá 3 vezes o 9? 27. Então, 3 vezes o 90, 270. Vou responder aqui. Olha lá. Os jogadores percorreram 270 metros. Letra maiúscula, ponto final. Os jogadores deram 4 voltas completas ao redor do campo. Quantos metros eles percorreram? Então, agora aqui eu posso fazer a continha, ó. Uma volta não foi 270? Eu vou fazer, se eles deram 4 voltas, são 4 vezes o 270. Vamos armar aqui? 270 vezes 4. 4 vezes 0, qualquer número vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Fica 8, sobe 2. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. Então, qual é a resposta? Os jogadores percorreram 1.080 metros. Ou, se vocês quiserem converter, ó, 1.080, 1.000 metros não equivale a 1 quilômetro? Então, os jogadores percorreram 1 quilômetro e agora o 2. Gregório vai trocar a tela de arame, essa tela aqui que percorre o sítio. Eu quero saber quantos metros de tela de arame Gregório deverá comprar, no mínimo, para contornar o galinheiro. Então, para dar uma volta inteira, ó, no galinheiro, quanto que ele vai comprar? Ele vai ter que comprar aqui 6 metros mais 5 metros, que vai dar 11. 11 mais 3 metros, 14. Mais 4 metros, 18. Quantos metros de arame o Gregório vai comprar? 18 metros. Vamos responder? Gregório deverá comprar 18 metros no mínimo. Letra maiúscula, por 2 motivos, por ser nome próprio e início de frase. E ponto final. Então, nas situações anteriores, vocês determinaram a medida do comprimento do contorno do campo de futebol e do galinheiro. Calcular o perímetro de uma região plana significa calcular a medida do contorno dessa região. Então, aqui o perímetro deste galinheiro é de 18 metros e o perímetro aqui do campo é de 270 metros. A medida do contorno é chamada de perímetro. E para finalizar essa atividade 7, eu tenho aqui 2 atividades. Você deveria desenhar aqui, né, a mesa da sala de jantar ou um outro objeto retangular. Uma televisão, uma mesinha de centro, né, a tela do computador, o celular. Qualquer peça retangular, desenha aqui. Aí é para você pegar uma fita métrica ou uma régua e medir cada lado da mesa, registrando no desenho. Você vai registrar aqui
né? Desenhei aqui o celular, registro cada lado dele quanto tem. Calcule a medida do contorno da mesa de jantar de sua casa. Então, aqui ele está pedindo a mesa de jantar, o contorno, o perímetro. Mas, se você quiser, pode medir outra peça retangular, tá bom?